Não sei se todos aqui conhecem a proposta da galeria. A galeria é um espaço cultural que promove obras de artistas contemporâneos de grande relevância nacional e internacional. E hoje nós estamos com a exposição Terral, da Clara Fernandes e Rubens Westring. A Luciane vai falar sobre a trajetória desses dois artistas para que vocês consigam adentrar um pouco mais fundo as obras que estão aqui expostas. E, ao final, a Luciane vai convidar os artistas para sentarem aqui na frente para que todos possam conversar. Então, eu vou apresentar a Luciane para vocês. A Luciane Garcês é professora, curadora independente e crítica de arte, bacharel e mestre em Teoria e História da Arte, pelo CEART, UDESC, foi bolsista pela CAPES também, doutora pela Universidade de Marseille, na França, pós-doutorado na linha de Teoria e História da Arte, e bolsista também pela CAPES, sob orientação da professora Sandra Makowiecki. É membro da Associação Internacional de Críticos de Arte, sendo membro do Comitê de Premiação da AICA. Presidente da Regional Sul da Associação Brasileira de Críticos de Arte, ABCA, membro da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas, ANPAP, criadora e gestora da plataforma viajarnahistoriadaarte.com.br, oferecendo e ministrando cursos de História da Arte e Arte Contemporânea privados, e é membro aqui da galeria, coordenando oficinas com artistas, conferencistas e eventos. Também é palestrante em diversos espaços educativos no Brasil e no exterior. Então, passo a palavra para a Luciane, para que ela possa começar essa conversa com vocês. É um prazer que vocês estejam aqui nos ouvindo, e é uma grande oportunidade para mim poder falar do que eu gosto, do que eu pesquiso e de artistas que eu sou fã, né? Bem chat, que é o Rubens e a Clara, que são dois artistas que eu acompanho há bastante tempo. São artistas cujas trajetórias eu já venho escrevendo, pesquisando, dando aula há alguns anos. Então, quando surgiu a oportunidade, eu me senti realmente confortável de poder abordar os processos, porque são processos com os quais eu tenho uma certa familiaridade. Então, eu chamei essa palestra de Diálogos entre Clara Fernandes e Rubens Westring, não só porque é uma conversa nossa com eles, mas o que a gente tem aqui na galeria é uma conversa entre eles. A gente não tem uma curadoria onde dois artistas expõem juntos sem que haja um diálogo curatorial. E é o que a gente vê aqui na Clara e no Rubens. Então, nessa imagem, que é o lugar onde vocês estão sentados agora, eu dou aqui um panorama, a gente já tem algo que foi o que eu identifiquei que tem mais força nesse diálogo. Nós temos dois artistas cujas técnicas partem de uma ancestralidade. Tanto a tapeçaria quanto a pintura são técnicas ancestrais. Os dois artistas trabalham a matéria de uma maneira completamente diferente. A gente não tem aqui um óleo sobre tela como a tradição da história da arte. A gente tem algo que remonta mais antigo, antes daquilo que a gente chama de história da arte. Então, por isso que eu trouxe matéria e técnica, ancestralidades, tradição, porque os dois vêm da tradição da arte, pintura e tapeçaria, e ressignificações, porque os dois artistas vão nos trazer questões que são contemporâneas e que ressignificam tanto a técnica quanto a matéria escolhida. E aí, conversando sobre, estava conversando com o Sidney sobre a montagem da exposição, ele disse, da palestra, ele disse, deu tudo certo. Eu disse, deu, eu fui lá na pré-história, eu pensei, nossa, vai parecer que eu sou louca, né? Eu fui lá na pré-história para falar sobre dois artistas que são essencialmente contemporâneos. Mas é o que eu vejo no trabalho deles. Por que eu trouxe essa, que é uma Vênus, Vênus de Lespug, que é uma Vênus, como vocês veem, que a datação dela é entre 30 e 22 mil a.C. O que eu vejo aqui é porque essa Vênus, nesse detalhe, vários pesquisadores já têm hoje como a indicação mais antiga da história de um têxtil. Isso é a indicação de que eles usavam um tipo de têxtil como uma vestimenta. Então, eu tenho uma Vênus, é uma representação pré-histórica, é arte. Eles podiam não chamar assim, ter outros objetivos, outras funções, mas é arte.
Ele podia não ser o artista se reconhecer como tal, mas a gente reconhece como uma produção artística. E é uma produção que vai me dizer que a tapeçaria é tão antiga e ancestral quanto o fazer artístico. Por que a gente não tem tapeçarias dessa magnitude, né, tão longe? Porque não sobrevive. Então, a história da arte, ela lida com aquilo que sobrevive. Então, a gente vai trabalhar com pedra, com marfim, com algumas cerâmicas, com as pinturas que ficaram seladas nas cavernas durante milhares de anos e se abrem no século XIX e no século XX. Mas tapeçaria não vai sobreviver, o que não quer dizer que não existia. E, ao mesmo tempo, a gente tem a pintura, e a pintura com argila, que é o que a gente tem em Rubens. Então, eu me senti autorizada realmente a resgatar essa tradição lá na pré-história. Essas são pinturas feitas por sopro. Eles tinham uns canudos, inclusive alguns de osso, de marfim, onde sopravam esse pigmento, que era um pigmento feito a partir da terra, da argila, assim como o Rubens usou esse pigmento. E aqui a gente tem, na mesma datação, 30.000 a.C., caverna de Chauvet, na França. Ou seja, me autorizo também a buscar a tradição ancestral do Rubens tão longe quanto 30.000 a.C. E o que é a arte têxtil? Porque o que a gente tem na Clara, aqui na parede, lá naquela outra, e mesmo nesses casulos, é uma tradição da arte têxtil. A Clara trabalha com o tear. Ela desconstrói questões relativas ao têxtil ancestral, mas ela trabalha com o tear. Então, a arte têxtil é uma das práticas mais antigas, sai da vestimenta, passa para o ornamento, simbolismo e chega na arte. Aqueles tapetes como esse, maravilhosos, não eram tapetes de chão. Eram tapetes de parede, eram tapetes simbólicos, inclusive alguns contando histórias. E para quem não acompanha a história da arte têxtil, os têxteis eram mais caros, mais valiosos e considerados mais sofisticados que a pintura, nesses períodos entre a Idade Média, Renascimento, Barroco, pela questão da técnica, do tempo e da matéria. Então, a gente tem a arte têxtil realmente muito bem representada na arte, até ela ser considerada algo que permeia muito mais o artesanato, e o final do século XX e XXI vai retomar essas questões. Então, a gente tem aqui, no final do século XIX, o têxtil como o bordado, a costura, o tear, né, a tapeçaria, vai ser uma das técnicas que vai estar ali no gosto do movimento Arts and Crafts. E eles vão trazer isso com um outro caráter. E vão passar a nos oferecer algumas obras que, com o tempo, acaba desconstruindo esse sentido, e é onde a gente chega na arte têxtil como aquilo que vai ser o tapete do chão, o tapete que é o artesanato, que não tem o caráter artístico. E é só no final do século XX, no início do XXI, que se retoma isso. Mas ali nos anos 70, alguns artistas já começam a questionar como que a arte têxtil se perde nessa noção do espaço, onde ela vai caindo, vai se esvaziando de significado artístico e simbólico e vai sendo carregada só como algo que é um artesanato. E aí vários artistas vão trazer esse questionamento num movimento que é chamado de Fiber Art. Ele vai acontecer lá na Europa, nos Estados Unidos, ali na década de 70. Tem uma representante só da América Latina, que é a Olga do Amaral. E com isso, os artistas começam a ressignificar, mas questionando o que é o papel daquele que faz o têxtil. Porque enquanto que em certos momentos isso já era tido como arte, quando passa a ser artesanato, passa a ser o artesanato da mulher em casa. E aí, no momento em que os artistas questionam esse estatuto do têxtil como um artesanato que não tem um caráter artístico, eles também vão estar questionando o que é colocar o papel da mulher como aquela que não está fazendo arte, aquela que está relegada ao plano doméstico, a certas artes, que foi a mesma coisa que aconteceu lá no século XVII com a natureza morta, com os pequenos retratos, com as miniaturas, onde se colocava o papel da mulher muito determinado em algumas técnicas. E a tapeçaria se presta para isso. Ela se presta para esse questionamento. E com isso,
os artistas começam a desconstruir. Desconstruir pela materialidade, pela figuração. Então a gente vai ter outros materiais entrando na tapeçaria, justamente para questionar o que é essa regra e esse papel, que é uma ferramenta, então, de expressão e conscientização do artista, do papel da artista, não só do papel dela em casa, e o porquê da tapeçaria ter sido relegada a esse plano, junto com o papel da mulher. E aí, em 69, essa exposição, que é Tapeçarias de Parede, que vai acontecer no Museu de Arte Moderna de Nova York, ou seja, ele já se institui num sistema de arte. Ou seja, o têxtil ele vai ser institucionalizado, ele vai ser mostrado num espaço de arte contemporânea. E aí, por mais que se quisesse negar, a crítica e a construção das bibliografias passam a olhar com mais seriedade. Isso acontece ao longo de muito tempo, nada é assim, ligou e desligou o interruptor, né? Hoje a gente considera a tapeçaria um artesanato, agora alguém diz que não é e todo mundo já entendeu. Isso acontece aos poucos. Aqui em Santa Catarina, a Sandra Makoviec e eu, a gente vem escrevendo sobre tapeçaria, não só o têxtil, a tapeçaria feita no tear como arte contemporânea, faz uns 15 anos, para construir esse repertório, porque é um repertório que a gente não tem. A leitura da tapeçaria de tear e não aí do têxtil como arte contemporânea. Qual que é a diferença? Isso é algo que eu já conversei com a Clara Fernandes, a nossa artista, várias vezes, e ela me ajudou muito a compreender. Então, a tapeçaria ela é feita no tear. É a construção de uma imagem, de um tecido, né? É a construção dessa trama com as imagens a partir do tear. O têxtil é outra coisa. O têxtil pode ser uma obra que trabalha a linha, o bordado, a lã, o fio, tem o tear, desconstrói, mas não necessariamente trabalha no tear. Então, essa desconstrução de sair do tear e passar a trabalhar com outras técnicas que permeiam aquilo que a gente conhece como essas técnicas de casa, bordado, costura, e vão entrar no mundo da arte contemporânea, isso abre uma janela. Abre toda uma janela de oportunidades para outros artistas se sentirem autorizados, legitimados a poder andar por essas memórias, porque aí a gente vai estar também trabalhando com memórias afetivas. Né? Quando trabalha com bordado, traz uma representação a partir de um tecido, que era um tecido de família. Várias são as ferramentas que os artistas usam para trazer essa memória afetiva a partir dos têxteis. E aí, durante mais ou menos 20 anos, um pouco menos, talvez 18, nós tivemos o têxtil como a grande estrela da arte contemporânea. Mais ou menos de 2002, 2003, até 2 anos atrás, todo mundo que trabalhava arte contemporânea era representado por galeria, estava indo para feiras, mesmo as bienais, dava uma caminhada pela arte têxtil, porque foi algo que entrou no gosto do povo. Realmente, a crítica, o público, as curadorias passaram a compreender o que antes ficava meio apagado e passaram a valorizar, legitimar um movimento que antes não acontecia. Então, a gente vai ter aqui esse momento lá nesse museu, né, no Museu de Arte Moderna de Nova York, que é como que o primeiro espaço de legitimação do têxtil na arte contemporânea voltando. É meio que dizer, tá bom, a gente revê isso e agora segue o baile com outras possibilidades. Mas a gente tem um outro material que também passa por este problema, que é a argila. A argila, a terra. O Rubens, ele não trabalha cerâmica, mas ele trabalha a terra como materialidade na sua obra. Essas obras que vocês estão vendo, essas telas, aqui, essa série que a gente tem aqui de 10 telas do Rubens, ele vai trabalhar, não é com tinta a óleo, não é com acrílico, ele tem os detalhes, mas a grande materialidade das telas dele passam pela terra que ele colhe em frente à casa dele no momento em que a rua estava sendo mexida, né? Esses movimentos de reurbanização de Florianópolis. Ele, inclusive, comentou que escorria, quando chovia, escorria aquela terra, e isso na cerâmica a gente chama de terra sigilata,
porque é uma terra, uma argila, e aqui em Florianópolis a gente tem esse barro com óxido vermelho que é extremamente duro de tirar se manchar a roupa, ou seja, perfeito como um óxido para pintura. Então o Rubens vai trabalhar esse material, que é um material de também memória afetiva, porque ele está trazendo da relação dele com o espaço onde ele mora, onde ele tinha ido morar, que é ali no Sambaqui. E da mesma maneira, é um material que passou por todo um processo. Desde a pré-história, a gente vai ter a cerâmica, e a terra sigilata, por exemplo, essa primeira imagem aqui, que é lá do Metropolitan Museum, é de 170, do ano 170 cristão, ali pelo 200 mais ou menos. É um fragmento de uma peça que foi feita com uma argila, que é uma argila purificada. Na pintura, então, vai se trabalhar essa argila como um pigmento para a pintura. Aqui vai ser trabalhada como a matéria que vai construir esse artefato, seja uma ânfora. Aqui a gente tem, do século I também, mais ou menos da mesma época, um material que é essa mesma terra sigilata, mas como ela vem de duas fontes, ela vai ter isso que a gente vê um pouco no Rubens, que são esses marmorizados naturais. Está lá no museu. São artefatos arqueológicos, vários artistas trabalham com esse material no quesito arte, mas a cerâmica já permeou várias discussões entre arte e artesanato ao longo dos últimos mais ou menos 2000 anos. Ela já é assim a história da cerâmica e é assim a história da aceitação também. Mas eu trago para vocês perceberem que o contemporâneo ressignifica tradições e ancestralidades. A gente não está inventando a roda, a gente está ressignificando a roda. E é assim que eu me permito ir lá na pré-história, andar pela quebra ali de um século antes de Cristo, um século depois, para trazer essas ancestralidades e tradições, tanto da Clara quanto do Rubens. Aqui a gente tem uma ânfora etrusca, onde não só a matéria que é feita a ânfora, que é a argila, mas é o mesmo pigmento que o Rubens usou para pintar a tela dele, eles usaram para pintar as ânforas e ali o prato. É o mesmo pigmento. Então vai trabalhar com níveis de óxidos para alcançar níveis de tons. Da mesma maneira como o Rubens está fazendo em 1998 e 99, numa série de 10 telas que são memória afetiva. Está falando de algo que permeia o cotidiano dele. Então, a argila como memória, e aqui eu trago uma história que é um tanto quanto peculiar, para vocês entenderem o quanto se ressignificam as questões da matéria ao longo do tempo também. No século XVII, eles descobriram, na Europa, essa argila que é da região de Tonalá, no México. E como era uma argila com terra sigilata, então era esse pigmento purificado, extremamente fácil de ser brunido, porque não tem pedrinha, é uma coisa muito lisa. Então, o aspecto final era um aspecto que agradava aos olhos. Caiu no gosto da corte. E a gente está no século XVII, ou seja, as colonizações já aconteceram, as embarcações estão indo e voltando, estão levando vários objetos, os artistas estão produzindo e produzindo para a corte europeia. E aí eles começam a levar esses búcaros, que são esses jarros enfeitados com tampa, que os espanhóis se encantam. E eles compram no México e levam para a Espanha. Ela era usada, essa peça era usada como umidificador. Mas as peças que quebravam no caminho, elas eram usadas pelas mulheres na Espanha para branquear a pele, para tirar certos problemas de acne, sinais. E como que elas faziam isso? Elas desmanchavam com água e comiam. Então, imaginem que o óxido da terra sigilata serviu até mesmo para alimentar um lado da vaidade. Quem nunca usou uma máscara de argila? Mas na época não era máscara de argila, elas comiam a argila. Então, esses jarros eles eram feitos da terra do Novo Mundo, porque era feito no México. E aí, segundo vários textos e alguns cronistas de época, eles diziam que quando eles tinham um jarro desses, era como ter um pedaço do Novo Mundo com eles. E quando eles cheiravam o Novo Mundo. Ou seja, é o amor pelo exótico, o olhar do estrangeiro. Aquele que quer o diferente, o desconhecido, traz um pouco do desconhecido para dentro de casa. E usar
esse tipo de material, ele vai estar conectando com uma ancestralidade, mas ao mesmo tempo ele está trazendo um pouco disso que era o novo, esse novo mundo que era um mundo de mistérios. Aí as mulheres diziam, e aí tem textos de época que vocês podem encontrar, que era um remédio ingerível, pele saudável, controle de natalidade. Aí eu achei um outro texto que dizia que era abortivo. E óbvio, né? Porque bem não devia fazer. E uma versão da dieta da desintoxicação. E é interessante também, porque era um símbolo de sofisticação das famílias espanholas, e era um símbolo de sofisticação se prestar a isso. Conseguir ou fazer um pozinho, ou algumas mulheres botavam na água e engoliam em pedacinhos. Elas comiam isso. E o Velázquez, completamente alinhado ao que acontecia na corte, vai deixar isso claro nessa pintura que todo mundo conhece. A pintura que seria o cânone de Velázquez, As Meninas. Quantos textos a gente já leu sobre isso? Essa pintura é belíssima. Aqui, a dama está dando para essa menina um búcaro espanhol, um búcaro mexicano. Mostrando quanto na corte e mesmo na camada da realeza, não só o material era apreciado, como a prática era levada a termo. E tem, inclusive, o Lope da Vega, que é um novelista espanhol muito conhecido. Ele questionava se a palidez de uma mulher era porque ela estava muito apaixonada, geralmente por quem não devia, ou se porque ela comia muita argila, se ela ingeria muita argila. E aí teve essa Infanta Margarida, e é por isso que se acredita que o Velázquez vai colocar o búcaro ali. O pai dela era tio da mãe dela. E isso era comum, mas causava alguns problemas. E ela teve aquilo que é chamado puberdade precoce, mas muito precoce. A primeira menstruação dela, segundo textos da corte, veio muito, muito antes do esperado. Então, eles deram a ela búcaros para comer, para tentar quebrar essa menstruação, até porque, dentro da medicina da época, eles não sabiam como lidar com isso. E ela era a única herdeira até então. Então, para uma corte ter só uma filha herdeira e essa filha ter algum problema de saúde, significava uma fragilidade que poderia mudar toda uma dinastia. Então, eles deram búcaros para essa menina comer para tentar controlar essa puberdade precoce. As freiras comiam búcaros para terem visões de Deus. E tem até uma princesa que andou pela Espanha, e aí tem todo um texto em que ela vai comentando o quanto certas cortes, e ela está falando da corte de Velázquez, né, aqui na corte na Espanha, elas tinham uma aparência muito amarela, e que ela entendia que essa aparência, essa era uma princesa do norte da Europa, da Dinamarca ou da Noruega, e ela entendia que esse tom amarelo era por conta do alto consumo de búcaros. E que vários médicos hoje dizem, é óbvio, porque atinge o fígado. Então, aumentava a bilirrubina, aumentava todo esse processo do fígado e as pessoas não ficavam brancas, elas ficavam amarelas. Então, para a gente entender o quanto os materiais permeiam a vida cotidiana. E a arte acaba se aproveitando disso tudo, como o próprio Velázquez nos mostra. Então, se a gente não conhece a história do búcaro, a gente nem entende por que essa dama está dando para a Infanta Margarita um pequeno jarro de terracota. E aí, na Clara, então, a gente vai ter técnica, gestualidade. Vocês estão vendo aqui esses casulos, onde ela vai ter uma desconstrução da técnica, mas ainda mantém a trama do próprio tear, tradição e desconstrução. As materialidades da Clara, elas são extremamente potentes. Então, ela vai estar trabalhando com matérias que são matérias que elas saem, elas desconstroem, elas ampliam as possibilidades do tear e da tapeçaria. E, como disse o Tadeu Chiarelli, é uma experiência renovada da tradição têxtil local e internacional. Por que eu trago essa citação do Chiarelli? Porque fala da experiência renovada. Que é isso que eu trago, tanto do Rubens quanto da Clara e do diálogo entre os dois. Eles renovam a questão dos materiais. E aí essas fotos a Clara mesmo me mandou.
Aqui a gente tem a obra que acaba sendo a obra que vai trazer o título da própria exposição, né? Terral, de 1989. Ela se refere a uma parte da tapeçaria que a gente tem ali na parede, que foi um têxtil, uma tapeçaria, que a Clara fez com barba de velho, de 22 metros. E uma vez conversando com a Clara, ela comentou que fez essa obra, e aí fez todo esse ensaio fotográfico lá nas dunas da Praia do Santinho. Foi fantástico, né? Eu vi outras imagens. E em seguida chamaram a Clara para expor, e a obra já não estava na mesma condição quando no ensaio fotográfico, porque é barba de velho tramado. Então vejam o quanto a matéria permeia a fatura do artista e muitas vezes induz a caminhos. A Clara acabou expondo, deu ali uma remexida, uma retocada na obra e foi para frente. Mas o material se manteve na fatura dela. Então esse material, essa coisa de trazer aquilo que é orgânico, que é natural, permeia a fatura dos dois. Tanto Rubens quanto Clara vão olhar a natureza, vão olhar o seu entorno, o lugar onde eles moram e o que isso oferece. Assim como a terra sigilata é um material que é muito específico pela sua pureza, a barba de pau é um tipo de bromélia que só acontece em locais onde não tem nível de poluição. Então, cada material tem a sua especificidade e o artista vai trabalhar da mesma maneira. E aí, ao longo desse período, dessa década, a Clara começa a ensaiar essa desconstrução do tear e ela sai do bidimensional e vai para o tridimensional. A trama se mantém, não é mais tapeçaria, agora é um têxtil. Mas é um têxtil com outros materiais. E aí a Clara começa a se aventurar nos materiais também. E aqui a gente tem essa exposição Lume, que foi uma exposição muito bonita lá na Fundação Badeschi. A Fundação Badeschi é um lugar que é um desafio expor, porque é um espaço que é tombado, é um espaço que tem um piso muito bonito, tem colunas. Então a Clara entrou em diálogo com o espaço. Ela não brigou com ele. Ela trouxe para o tridimensional essa experiência da desconstrução. E o processo dela, então, vai ser legitimado no espaço contemporâneo. A Fundação Badeschi é um dos grandes espaços aqui de Florianópolis, já há bastante tempo, e é um espaço que legitima a carreira, a caminhada do artista. Em Epifânicas, a gente vai ter a Clara repensando questões da ancestralidade. Então, ela pode não estar trabalhando o tear como ela fazia antes, ou a tapeçaria como ela fazia antes, mas ela vai propor um questionamento do que é essa caminhada do têxtil e da tapeçaria quando ela me traz cadeiras e vestido. O tear é fazer o têxtil é tecido. É o tecido que era usado e que vai ser transformado em arte, que vai se esvaziar e que vai reconectar com esse simbolismo. E a Clara vai sintetizar isso com esse tipo de tradição da fatura do têxtil, mas com a desconstrução das materialidades. Então vejam como ela vai brincando com o tear, com a matéria, com a técnica, mas sempre ressignificando não só o seu próprio processo, mas os materiais que ela usa. Então a gente vai ter uma transformação do espaço, quando ela vai para o tridimensional, e uma ressignificação da matéria. É esse processo que a gente vê lá naquela parede, que depois vocês podem olhar, ele começa aqui nesse momento, que foi uma outra exposição que a Clara fez no Centro Cultural Veras, onde ela vai se apropriar de materiais que estavam no ateliê dela. Ela vai ter uma reforma lá de ateliê, assim como o Rubens se apropria do material da reforma da rua dele, a Clara se apropria do material da reforma do ateliê, e ela começa a ficar de olho ali naqueles pilhas e pilhas e pilhas de saco de cimento, e quem é artista sabe que cada material que se apresenta um pouco diferente pode apresentar um potencial imenso, ou pode ir para o lixo, no caso não foi. Ela pega esses sacos de cimento, que essa vê que é um material resistente à água, à umidade, ou seja, se presta também para um tingimento. E aí ela passa a tingir essas sacas de cimento, transforma em linhas, mas não é a linha da costura, são linhas para fazer a trama. E aí ela constrói esses painéis, que são painéis que ela provoca aqui uma caminhada, diferente do que a gente tem aqui na galeria, que é o mesmo material, mas com um outro caráter, é outro conceito.
Aqui a Clara oferece uma caminhada pela paisagem, com vários tipos de horizontes. Então, uma proposta visual que é uma narrativa, a elaboração do espaço, que é o espaço do ateliê, o espaço da exposição, o espaço da obra, e uma forma de ela também se manter no tridimensional de uma maneira ou de outra. Na outra parede, ela tinha os horizontes. E por que eu trago ele como uma relação? Porque ele se repete aqui. Só que aqui ela me traz com os mini têxteis. Então, são pequenos têxteis propondo pequenos pontos de vista de horizonte. O que é o ponto de vista? É o que eu escolho, é o que eu vou dar importância, é o olhar que eu dou para aquilo e aquilo passa a ter importância para mim. A Clara pega vários pontos de vista de horizontes e constrói um só horizonte de vários mini têxteis. E é bem impactante de ver essa obra no local, porque esses mini têxteis, eles exigem que a gente se aproxime, né? Crie uma certa intimidade com eles, senão a gente não vai ver, não são grandes como esses, mas ao mesmo tempo a gente briga com a parede. Então teve toda essa coisa da linha do tijolinho, porque o artista que expõe, ele tem que pensar tudo. Qual é a luz, qual é a parede, qual é a linha, qual é a cor da parede. E aqui também não foi ao acaso. A Clara é uma artista madura o suficiente para entender isso e dialogar com a parede. Então foi extremamente intencional que ela fez essa linha de horizonte, me propondo várias quebras. E aí o mini-têxtil também está lá na história. Os primeiros mini-têxteis vêm como esses fragmentos que eram usados aqui pelos coptas. Os coptas são comunidades cristãs do Antigo Egito, ali do 1º ao 3º século da era cristã. E eles faziam mini-têxteis e costuravam na roupa como ornamento. E aí tem todo um movimento hoje, século XX e XXI, da retomada dos mini-têxteis com exposições no mundo inteiro, retomando isso. Então, são editais indicativos de que o artista tem que lidar com o tamanho e com a técnica. E a Clara está fazendo isso na própria exposição, também conectando com a história. E a matéria, que a gente vai ver tanto aqui quanto lá naquele outro lado, ela também acontece como um processo. Como eu sempre comento, a gente não tem um artista que liga e desliga o interruptor. Hoje eu trabalho assim, amanhã eu trabalho daquele outro jeito. É um processo, são anos pensando, são muitas experimentações, são muitos erros. E aqui nessa imagem, a gente tem um desses processos de ressignificação da matéria. Enquanto ela ia fazendo e tecendo as suas tapeçarias, ela foi pegando os restos e colocando em vidros. E esses vidros também criam horizontes. A gente tem vários tipos de horizontes aqui nesses vidros. Então, eles vão dialogar com o resto da matéria e com o outro lado da exposição. E aí, naquele vídeo ali na frente, na entrada, que vocês devem ter visto, Cartas ao Mar e Amorfobia, a gente vai ter todo um processo onde ela sai da tapeçaria, vai para o tridimensional e aí chega no vídeo. Então, é a expansão dos limites. A questão do limite é muito importante, porque ela não se fixou numa tradição de uma técnica, de um material, e parou ali. Aquilo não era a questão dela, não era o problema do artista. Ela foi expandindo limites, e aí ela chega numa experiência de vídeo. Então, é um projeto Cartas ao Mar, que é um projeto ficcional, né? Vai trabalhar com narrativa, vai trabalhar com literatura, vai falar sobre essa questão dos estrangeiros que vêm para cá, o olhar do estrangeiro. E esse olhar do estrangeiro, a gente pode pensar Florianópolis no século XVII, a gente pode pensar no século XXI, porque Florianópolis, né, é só pedir, levanta a mão quem é daqui, que a gente vai ter muito pouca gente. Então, Florianópolis é o lugar do olhar do estrangeiro, onde o estrangeiro convive. E a Clara está trabalhando com essas narrativas. Então, ela vai trazer isso que são os objetos, que ela vai chamar de wearables, que são os... O Oiticica tinha os penetráveis, a Clara tem os vestíveis. E as modelos, os atores, eles vão vestir o trabalho dela e vai ter, então, toda essa performance que vai se transformar em vídeo. Então, ela constrói a trama e ela vai, a partir dessa trama, criando outras
Aí trama no sentido de narrativa. A gente tem a trama do tramar na tapeçaria e a trama da narrativa. E essa é a obra que vocês veem ali na entrada. Então, Cartas ao Mar surge a partir daquela exposição Lumes, que foi lá na Fundação Badeschi, ou seja, está conectado, né? Não aparece assim. E vem com essa reflexão, então, sobre a itinerância dos artistas do século passado, os movimentos migratórios, as contribuições dos navegadores, aquilo que eu estava falando dos búcaros para a Espanha. As navegações, elas levam saberes, artefatos, obras, pensamento, ponto de vista, maneira de ver o mundo, e chega aqui da mesma maneira. Então, em Cartas ao Mar, ela vai trazendo essa construção com os performers, e aí resulta no vídeo que é a Amorfobia que a gente tem ali. E aqui, para vocês verem um pouco a artista no seu fazer. Então, na transição da matéria, ela se volta para a natureza, traz a natureza como parte dessa matéria usada nas tapeçarias, e naquela ali que a gente tem na parede, né? Naquela bidimensional. Essas que se encontram aqui, que são os casulos, que também são dessa tradição do texto, ou seja, é trama e urdidura. A gente tem uma urdidura que é o que sustenta, quase um método de cestaria. E ali tem uma trama que vai fazer os casulos. A Clara vai usar um material que é uma liga que vem de um motor. Como é que é o nome do motor? A liga de ferro, né? Eu até fui estudar essa liga. Eu vi que esse tipo de motor é fio de eletroerosão. Eu vi que tem eletroerosão com dois materiais. Um que utiliza muito tempo o mesmo material para dar forma em pequenas peças automobilísticas. Então, esse fio, por eletricidade, vai cortando. E tem esse outro, que é o que a gente tem aqui, que é usado uma vez. Porque o fato de ele ser uma liga mais frágil, que é ferro, ele é usado uma vez. Para a felicidade da Clara, porque foi usado uma vez e ela ganha esse material da indústria automobilística e vem usando, então, como uma alternativa à barba de pau. Ele tem uma certa similaridade visual, ele tem um acabamento que chega próximo, mas ele dura. Ele dura. A barba de pau, ela tem uma vida muito mais curta. Então, a gente tem aqui, nessa construção e nessa imagem, duas maneiras de perceber a mesma textura. Só que uma é extremamente orgânica e a outra vem da indústria. Então, vejam como o artista também consegue permear caminhos, permear estradas. A gente tem desde o olhar para aquilo que eu tenho em casa, até uma apropriação da indústria automobilística que vai construir esses casulos. E na paisagem de taipa, a Clara vai estar trabalhando, então, essas tramas com a saca do cimento, onde ela vai tingir com casca de café, barro, o mesmo barro que a gente tem no Rubens, serragem de angelim e anileira, que é índigo. Por isso que a gente tem aqueles tons azuis. Qual que é aquele horizonte? É o horizonte ali das Ilhas do Ratones, ali da Inhatumirim. Então, a gente tem memória afetiva na imagem, na matéria, na trama, na técnica. A gente vê todo um movimento do artista que vai se completando e vai criando outros significados. Ali naquela escultura, é uma escultura do Rubens, para a gente compreender essa ligação, essa conexão, o diálogo entre um e outro. O Rubens vai trabalhar a linha. A Clara também trabalha a linha, mas ela trabalha no tear. O Rubens vai trabalhar a linha na escultura, na pintura e no desenho. O desenho que a gente tem em cima dessas telas. Então, a Clara vai transformar o horizonte, o mar em movimento de Amorfobia, no horizonte de mar cadenciado, lá da paisagem de taipa. O vídeo também não está ali por nada. E eu faço esse caminho para compreender o quanto uma obra vem em diálogo com a outra. A gente não escolhe uma obra para uma exposição porque combina, porque ficou melhor, quem sabe. Não. Existe um conceito, não quer dizer que seja da mesma época, mas o pensamento do artista vai e volta. Ele é retomado, ele é ressignificado. E aí, nos impenetráveis, que são esses aqui, ela vai trazer, então, a mesma linha. Só que a linha aqui está no tridimensional. Assim como ela saiu do bidimensional para o Lumes lá atrás, na virada do 2000 para 2004, 2005, expôs em 2006, né?
a gente vai ter essa transformação da linha que aparece aqui nos têxteis, no tear, na tapeçaria, para a linha dos impenetráveis. Então, a linha está sempre presente, o movimento está sempre presente. E aí, qual é o diálogo que a gente percebe com o Rubens? Matéria, memória da transformação. Os materiais que o Rubens vai usar nessas obras que a gente tem aqui, que são 10 telas, que vão estar trabalhando esse óxido, essa terra, memória afetiva. Aqui a gente tem uma pedra que pertence ao jardim dele e simboliza esse espaço de criação. As esculturas, ele trabalha com materiais que são ressignificados também. Ele reutiliza aquilo que a natureza entrega, aquilo que ele coleta, e aí ele transforma em obra. Mas não foi sempre assim. O Rubens também tem um caminho que vai enriquecer essa trajetória. Então, da tradição da história da arte, às transformações pela experimentação e pesquisa. Eu consigo perceber no Rubens essa caminhada onde a gente acompanha o desenvolvimento desse fazer, dessa poética. Eu trouxe essa imagem de 79 porque eu já tinha ela, teve um livro que nós fizemos no grupo de pesquisa, que é uma antologia da história da arte de Santa Catarina, e eu escrevi sobre o Rubens e sobre a Yara. Então, para mim, foi muito rico, porque eu percebi, inclusive, o diálogo dos dois, do casal, os dois artistas, o quanto a obra de um alimenta a obra do outro. E uma das obras que eu olhei tanto na época foi essa Natureza Morta, para compreender o desenvolvimento depois, que parecia, nossa, como que a natureza morta desemboca lá no expressionismo e aí a gente chega nessa outra fase, que é uma fase muito mais geométrica, mas a gente consegue compreender. É aqui uma construção de cores e manchas que ele vai organizando de uma maneira que depois se transforma nessa quase que simplificação da imagem. Ele vai abrindo a imagem, vai simplificando, não simplificando porque ela se torna uma coisa mais fácil, mas porque ele vai transformando aquilo que é figurativo em forma, volume, volumes e planos de cores. E é assim que o Rubens vai fazendo essa trajetória, onde ele sai de uma natureza morta para uma gravura como aquela ali em tão pouco tempo. 3 anos na poética de um artista não é nada. É muita pesquisa, é muito estudo para passar de um período para o outro, porque é esse pensamento que começa a se debruçar pela imagem, pela cor, e vai trabalhar com planos. Então, entre os anos 70 e 80, o Rubens ficou bastante tempo na Europa, ele morou bastante tempo na Alemanha, acho quase uns 10 anos, né, Rubens? E ele esteve em contato direto com um movimento neoexpressionista. Então, a questão da gestualidade, das cores. Aqui no Brasil, nessa década de 80, foi a década da pintura. Também foi um movimento que trabalhou com as manchas e com a gestualidade. Talvez a gente não tenha trabalhado tantas cores aqui no Brasil, mas, inclusive, teve uma Bienal, ali em 80 e poucos, que foi chamado de a Grande Tela, porque era pintura para tudo quanto era lado, era só pintura. Foi... Hã? Isso mesmo. Então, foi um movimento que respingou aqui no Brasil. Não é algo que acontece isolado, uma bolha. E o Rubens, como todo o artista, que é um grande pesquisador, estava alinhado a isso. E aí, quando ele volta para o Brasil, vai ter um alinhamento muito maior a questões mais concretistas. A linha, a construção mais geométrica, a limpeza da forma, mas também a ressignificação da matéria. Então, aqui a gente já começa a ver esse percurso. Em 90, em 93, por exemplo, aqui nessa obra, a gente tem como que a tela escorrendo para fora da tela. Olhando a imagem, parece que as linhas da tela escorrem para fora dela. Na verdade, essas linhas são estacas de madeira. Então, ele já está namorando os materiais, já está desafiando o artista que antes estava na pintura e agora vai fazer a expansão da pintura. É a desconstrução de uma técnica que se remete ao bidimensional e ele começa a abrir para o tridimensional. Então, é uma forma de ele trabalhar isso sem sair daquilo que era a pesquisa que ele vinha conduzindo, que são pesquisas de planos de cor, pesquisas de linhas e volumes, que é o que a gente tem aqui nessas telas, que são de
7 anos depois, um pouco menos, 6 anos depois. E a linha entra, então, como um delimitador de módulos, são espaços. O Rubens começa a usar a linha para delimitar espaços e, a partir desses espaços, ele trabalha de maneira específica, que é o que a gente tem nessa obra. Essa obra está lá na coleção do MASC, ela é de 96, e a gente vai ver esse namoro com a geometria. Mas o que mais me chamou a atenção nessa tela, quando eu vi essa tela, inclusive lá no acervo do MASC, eles abriram para que eu fizesse a pesquisa sobre tanto o Rubens quanto a Yara, foi a desconstrução do próprio suporte aqui em cima. Então, o Rubens monta a própria tela, desconstrói a linearidade da tela, e esse espaço vazio passa a fazer parte da obra. Então, não é como se eu pensasse, essa tela tem só um degrau, tem um dente. Esse dente, esse vazio, ele passa a fazer parte da obra. Assim como nessa obra, esses vazios fazem parte também. Porque eles criam sombras, eles criam ritmo, eles criam uma linearidade que faz parte dessa construção. E aqui o Rubens vai me oferecer a mesma coisa. Nesses planos de cores, ele tem uma separação muito rígida, que é o que a gente vê nessas telas também. Ou seja, a linha cria módulos e cada módulo é trabalhado de uma maneira diferente. Em 2006 e 87, a gente tem 2 obras que dialogam muito bem. A desconstrução da tela, a construção do espaço. Aqui, essa que é um pouco mais antiga, ele tem muito mais a gestualidade e a desconstrução da pincelada do que nessa. Essa aqui a gente percebe muito mais a linha. Mas vocês, se olharem com atenção, vão ver que essa gestualidade aqui está presente nessas telas. Então, o artista vai trazendo e remetendo a própria obra naquilo que ele está construindo. A gente vê o pensamento do pesquisador. Ele vai andando e ele vai complementando. Em 2013, tem essas obras que são lá do acervo da Galeria Helena Freta, que são gravuras, onde a gente vê como se o Rubens estivesse buscando nas esculturas, mas que são posteriores a essas, né, especificamente, mas o processo dele acontece junto. Ele está olhando e ele está, assim como lá no cubismo, Picasso, Braque, eles vão desconstruir a imagem, fatiar a imagem, oferecendo bidimensional, tudo aquilo fatiado, e por isso a gente tem aquela imagem que no primeiro momento parece uma bagunça. O Rubens vai nos oferecer isso da escultura para a gravura. Então, a gente tem esses planos de desconstrução da imagem tridimensional construídas na gravura pelas mesmas cores. Então, não tem como a gente não fazer a conexão. Não é só a linha, não é só a forma. É a maneira como ele trata luz e cor também. E isso se repete. Não foi um caso isolado, são vários os casos em que a gente percebe essa transposição bidimensional para o tridimensional, a sombra e a luz de um para o outro. Porque mesmo aqui na escultura, depois vocês olham a escultura ali no outro plano, todos os vazios trabalham junto. A linha trabalha com o vazio, que trabalha com a sombra, que trabalha com a sombra no espaço. Então a escultura, ela também trabalha com o seu entorno. Essa sombra que ele me oferece aqui atrás, ela faz parte da obra. Não é isolado. A obra ela não fica no nada. E da mesma maneira a gente tem aqui. Vocês veem que tem uma construção, como se fosse uma construção arquitetural. Então o Rubens tem essa coisa da arquitetura. No momento em que ele mesmo constrói a própria tela, faz o recorte, faz os dentes, isso é um processo mental de arquitetura. Ele está construindo planos. Esses planos são os planos nos quais ele trabalha, mas ele está construindo planos. E aqui é da mesma maneira. A gente tem perspectiva, a gente tem profundidade, a gente tem as sombras, numa técnica mista, que é uma técnica sobre tela, um bidimensional, planar, e aqui ressignificado na escultura, que é um tridimensional. E aí, matéria, memória e metamorfose, que é o que a gente tem em Rubens aqui. São 10 telas, onde ele vai trabalhar o volume, e se vocês olham essas telas de lado, vocês veem que tem um volume como se fosse uma barriga em alguns. É essa construção arquitetural.
ele vai nos oferecer telas que tentam sair do próprio volume biplanar e atingir o espaço do espectador. A gente tem as linhas, que são essas linhas que constroem módulos. E a partir das linhas e dos módulos, ele vai trabalhando com a gestualidade. Então, apesar da gente ter linhas que são linhas muito arquitetônicas, muito geométricas, a gente não tem dureza na obra do Rubens. A gente tem movimento, tem organicidade, tem gesto. A maneira como ele trabalha luz e sombra, como ele trabalha essa gestualidade do pincel, essa quebra do biplanar, tudo isso me dá um gesto que sai do bidimensional e tenta atingir o meu espaço. E aí a gente tem essa pedra, que é uma pedra bem icônica. Várias pessoas já me perguntaram sobre essa pedra. Né? Essa pedra é uma pedra do terreno do Rubens, e ela foi desmontada para virar muro e ela foi remontada. O que eu entendi é que o Rubens nos traz a pedra como um símbolo do espaço de criação. É o espaço de criação onde ele trabalha, mas é o que o artista faz. Ele se desmonta e ele se reconstrói, sempre. E é assim que acontece com essa pedra. Ela se desmonta e se reconstrói. Então, o que a gente tem é um símbolo, é um tótem, mas é uma pedra. E, inclusive, várias pessoas que eu comentei, mostrei a foto, mas foi ele que quebrou e montou de volta. Então, tem a coisa do fazer. Né? Quem que quebra é um movimento arqueológico, né? De abrir e reconstruir e montar uma história a partir desse movimento. Aqui a gente tem duas telas e eu apresentei elas, eu escolhi trazer elas por antítese. Ou seja, quando a gente tem uma curva que é crescente, a gente tem uma curva que é decrescente. Quando a gente tem um movimento de mais luz, a gente tem um movimento de mais sombra. E assim a gente vai tendo essa gestualidade acontecendo. Para deixar claro que essas telas não são estáticas. Essas telas, elas invadem também o espaço do espectador. Aqui a gente consegue ver com uma sutileza da luz do receptáculo. Então, a gente vai andando pelas telas do Rubens e é realmente um passeio, como a gente consegue ver aqui. Aí eu trouxe essa citação, que é da Sandra Makowiecki e da Bruna Maresch. Elas fizeram um texto em coautoria sobre o Rubens em 2011. E aqui eu vou ler para vocês. Da mesma forma que é através da espessura da água que se vêem os azulejos no fundo da piscina, é através da matéria que o artista constrói uma visão, um mundo, o que não deixa de se revelar na forma com que Rubens lida com a matéria, tensionando-a, explorando sua presença, fazendo da matéria espetáculo de si e espetáculo de nada. Rubens explora a matéria, pois é ela que permite a forma tomar corpo, que é o que eu trouxe lá da pré-história. É a matéria que vai dando corpo ao pensamento do artista. E aí, aqui, fraturas do tempo. Ou seja, o próprio título que ele vai dar a esse totem, a esse ícone, me legitima essa viagem na história da arte. É uma fratura do tempo. É isso que a obra dos dois me traz, e é por isso que eu consigo fazer essa caminhada de 30.000 a.C. a 2025, com materialidades orgânicas, natureza, memória, da técnica ancestral da história da arte, da pintura e tapeçaria aos questionamentos matéricos, e os dois vão ressignificar tradições milenares, reutilizar materiais que são de memória afetiva e vêm desse cotidiano, e trazer isso completamente situados no sistema de arte contemporânea. Há nada a dever a qualquer outro artista de qualquer outro lugar que esteja expondo, que seja numa Bienal, que seja onde quiser. Estão alinhados com os grandes artistas contemporâneos nesse movimento. E o título? E aí é uma citação do curador. Se a natureza, a terra, é onipresente nas obras selecionadas, que é o percurso que a gente fez, os dois artistas aproveitam também para nos falar indiretamente de sua paixão pela ilha de Florianópolis, porque nenhum dos dois é daqui. A Clara é paulista e o Rubens é de Blumenau. Os dois adotaram Florianópolis, eles não nasceram aqui, eles melhoraram aqui. Né? Seu mar, seus ventos que acariciam as superfícies dessa parte do mundo. Lembremos que o vento terral não vem do mar, mas ao contrário. É o vento que se eleva acima do terrário para o mar. Então, isso é o vento. Quem é daqui conhece, né? O vento terral. E aí eu trago os dois artistas em diálogo, em frente às suas próprias obras,
fazendo essa viagem pela história da arte. Muito obrigada. Eu tenho a primeira pergunta. Como que vocês viram essa ida lá para a pré-história, olhando o trabalho de vocês? Tenho até medo da pergunta, mas eu faço. Você foi bem feliz nessa volta tão grande ao passado, porque todos nosso elemento, tanto da Clara como eu, tem essa idade, tem essa busca, como você falou, desde a época das cavernas, e talvez assim as mantas que protegiam os seres daquela época também tinham a ver um pouco com a tua trama em si. Então isso tem a ver. Então eu só penso assim que a partir mais do meu trabalho, que é o que eu me familiarizo mais, é a questão de que a matéria ela pode estar ligada a um determinado tempo, a matéria artística que se produz no passado, na contemporaneidade, e a gente também não pode só pensar na ecologia do passado, e sim a gente deve pensar de que certos materiais que a nova tecnologia cria são materiais que a gente, sabendo usar, ela tem suas qualidades e elas não vão contra, elas são a favor. Então eu penso que essa materialidade, por exemplo, a pintura a óleo que você citou também, ela se faz um pouco presente no meu trabalho, que é um pouco esses pequenos traços, é o contraponto sobre uma técnica de acrílico. E o acrílico é uma novidade ainda, digamos assim, não é? Pelo menos os últimos 50 anos é a novidade da arte bidimensional com o acrílico. Então, o que importa para mim nesse processo, para não me estender muito, é essa preocupação de você se utilizar dessas possibilidades, desde novas ou antigas, e trazer nesse elemento alguma coisa que dá um passo a mais na nossa linguagem de contemporaneidade, que é o que move a sociedade de um modo geral. Nós sempre queremos dar aquele outro passo, que talvez alguns já, como você diz, em Nova York já deram, mas não precisa ser Nova York. E a gente deseja que a gente, no mínimo, consiga acompanhar o processo e consiga trazer uma nova ideia. Um pouco eu estou tentando discernir a tua entre-fala, que é essa coisa assim do estar fazendo uma nova intervenção no processo da própria sociedade. Então a gente, hoje em dia, eu acho que a gente tem que estar muito aberto o tempo todo para olhar a contemporaneidade de maneira até radical, às vezes, porque ela é o passo. A gente acha assim, bom, cultura, para que serve a cultura, né? A cultura, ela parece assim um estado de lazer, não é? Eu acho que não, a cultura vai além, ela penetra no nosso dia a dia, no nosso ambiente, e quem é atento sempre vai perceber que vai existir uma nova questão. Eu acho que é por aí que eu me baseio um pouco nas minhas questões da materialidade, eu não tenho mais pretensão de contar uma história. Eu tenho a pretensão de transformar a própria história na questão, claro, da arte. E é isso. É exatamente esse ponto que eu tentei trazer do teu trabalho, essa transformação. E uma coisa que eu não comentei, que eu acho extremamente interessante, é que as esculturas do Rubens, num primeiro olhar, parece ferro, mas não é. É madeira
com uma técnica que ele desenvolve, onde ele usa uma limalha de ferro para recobrir a madeira. Então, ela tem a questão da materialidade também ali na escultura. Esse engano de olhos, né, que quem olha diz, nossa, é um ferro extremo. Outro dia perguntaram, uma criança estava andando e aí perguntaram, é ferro, vai cair esse... Não, não é tão pesado. Ela engana, né? Ela traz essa potência da matéria. Eu arrisco a dizer que é uma policromia, que é uma expressão histórica, religiosa até, que são os santos. Os santos são feitos com várias camadas para se chegar a uma configuração dessas figuras. E elas antigamente eram chamadas de policromia. E essa policromia eu tento imitar um pouco, mas não dentro do cânone da arte sacra, né? E sim, talvez eu esteja inventando uma expressão só, que é essa utilização de uma matéria em vários processos. Por exemplo, o que segura o pó de ferro que está ali? É o acrílico, novamente, né? Que para mim a grande qualidade dos tempos atuais, é a possibilidade de você trocar a pintura a óleo tradicional pelos materiais acrílicos. E é isso. Eu achei incrível a abordagem, o início, né, da tua fala, quando você traz os ancestrais, principalmente pela técnica do tear, uma das primeiras técnicas dominadas pelo homem, né? E falando de materiais, eu penso, esse material metal que eu me utilizei para substituir, no caso, o material barba de velho, vegetal, é também um material orgânico. Na verdade, o metal também vem da terra. É só uma questão de processo, né? Então, na verdade, tudo é terra, ou tudo vem da terra, de maneiras diferentes. Eu achei muito interessante a curadoria dessa exposição, juntando obras do Rubens e da Clara, que são artistas totalmente diferentes na maneira de olhar e de fazer, mas tem uma substância muito interessante juntando todos esses aspectos, né? Na verdade. Então é isso. E eu fiquei assim impressionada com a maneira que você abordou tudo isso, né? E até é uma releitura da minha trajetória com um outro olhar, né? Que talvez eu não tivesse pensado assim sobre esse aspecto. Eu queria agradecer e parabenizar, né, esse espaço pelo trabalho que vem sendo feito. E o meu parabéns maior é por ter dois artistas catarinenses, como posso considerar a Clara como uma catarinense também, né, porque já está aqui conosco desde 1983. Então, assim, e dizer que eu conheço esses dois desde esse período, que foi quando eu entrei no Museu de Arte de Santa Catarina. Então, essa trajetória deles e de outros artistas, mais especial deles, que eles estão aqui presentes, mas vejo esse espaço que, em tão pouco tempo, né, a Miriam e o Valério estão aqui, já se tornou, uma fala que a Luciana falou, em um espaço oficial. Né? Ele está fazendo 1 ano, acho, que se não fez, vai fazer agora, né? Então, assim, em tão pouco tempo, já se tornou um espaço oficial, expositivo, né, de arte, de cultura, né, que é um conjunto de muitas coisas, né, onde a gente tem a arte e a cultura misturada. E o espaço físico como um todo, que é um espaço de respiro, né, de troca. Então, nessa exposição em particular, que já tiveram outras, né, ela está com um espaço de respiro muito bom, porque quando a arte contemporânea precisa disso, né? Você precisa ter um espaço da obra para poder apreciar, sentir. Então, quero parabenizar a museografia, a curadoria, e a tua fala, Lu, porque extremamente didática. Então, mesmo aquele que conhece um pouco, né, recebe uma informação
transcendental, né, que você veio do Homem das Cavernas, praticamente, né, quando eu olho a obra do Rubens, me lembra muito isso, né, e a obra da Clara, né, que vem com essa coisa da matéria viva. E aí eu tenho uma curiosidade para falar. Não sei se tu te lembra, Clara, você foi premiada, eu acho que no Vitor Meirelles, um ano, não me lembro qual foi, onde era uma obra feita por Barba de Velho. Eu chamo Barba de Velho, você chama Barba de Pau, né? E ela vinha como se fosse um rolo, né? E ela era espalhada assim. E ela foi um prêmio aquisição. E aí ela foi guardada numa caixa, era uma caixa grande. E aí, em certo momento, ela sai da exposição e vai para a reserva técnica. Quando a reserva técnica ganha um espaço maior, tudo é tirado de lá e para fazer uma higienização. Quando se abre a obra, a caixa da obra, porque a caixa já era uma obra, mas a obra estava dentro, ela tinha se multiplicado, ela tinha crescido. E nós ligamos para a Clara e dissemos, porque ela era de Barba de Velho, né, um material vegetal vivo. E aí nós trocamos a obra. Depois tu esclarece um pouquinho, porque eu não me lembro qual foi a obra que foi trocada, né? Então acho que a Clara fica com a palavra, né? Mas mais uma vez, assim, eu acho que é um privilégio estarmos aqui nesse momento. Obrigada. Você pegou um momento exato, assim, da minha transição entre a Barba de Velho e o metal. Então essa obra que está aqui no chão, que é a Impenetrável, que é mista, ela tem Barba de Velho e ela tem metal. Ela continuou na caixa lá no meu acervo, está aqui, inclusive a Barba de Velho viva, desde 98. Tá? Como foi transição, já estava tendo essa polêmica nesse Vitor Meirelles, tinha o Tadeu Chiarelli, tinha o Charles Larroque, já tinha essa polêmica da minha obra ser viva e não poder estar em um acervo. Não chegou a adentrar a reserva, porque eu apresentei 3 peças. Eu apresentei essa que está no chão e aquele casulo, aliás, é aquele casulo que está para lá, o de trás, aquele que tem não chega ao chão, e uma terceira obra que está na reserva técnica, que ela tem mais ou menos as dimensões aqui do chão, mas ela é 100% metal, que eu tentei trazer para cá, mas não ficou tão fácil de trazer, a gente não trouxe. Eu queria ter apresentado o conjunto completo das obras. E as outras 3 foram construídas por um salão de Ribeirão Preto, uma exposição que teve lá na mesma época. Então foi isso, nós trocamos a Impenetrável. Na verdade, não tinha nem lugar para levar a caixa para dentro, porque era uma monstra, né? Então nós trocamos. Na verdade, o prêmio foi para as 3 obras. Eu apresentei as 3 obras no salão. Eu deveria deixar uma obra pelo prêmio aquisição, e eu deixei a mais volumosa. E daí nós trocamos pela segunda, que era... Então ela tem o mesmo formato que essa, só que ela é um pouco mais maior. Assim, mas pegou exatamente o momento da transição para o metal, para que eu pudesse... E sabe que... Vou contar uma novidade para vocês, aproveitando o ensejo. Dessa época em diante, eu comecei a pensar se eu deveria... Porque anterior a essas Impenetráveis, teve a Terral. A Terral era um tapete de 22 metros, só de Barba de Velho, com urdidura em algodão, que viajou, foi para Portugal, foi para Dinamarca, foi para vários países. Na Dinamarca foi o lugar que eu mais aprendi sobre, porque eles imediatamente me mandaram uma carta perguntando a quantos graus, em que temperatura, e em que ventilação. Então eu falei, poxa, vamos estudar isso. E voltou essa obra. Essa obra tem uma história longa que eu não vou contar agora, pode deixar, fica por uma próxima vez. Mas eu fiquei pensando sobre isso, porque eu tentava cozinhar a obra para que ela depois não faça e tal. E aí eu passei a estudar um pouco mais essa bromélia, que se chama tilância. Então, essa versão que vocês têm agora desse tapete pretende ser um tapete vivo. Eu já não usei mais algodão, porque, na verdade, o que deteriorava era o suporte, o fio de algodão, que ele teme umidade. Então, essa obra é trabalhada com poliéster e com fio náutico,
que eu pretendo manter vivo. Essa bromélia está viva. Ela tem uma dormência de 13 anos. Então, por exemplo, se ela ficar aqui só no ar-condicionado e não for molhada, durante 13 anos é possível. Mas não vai acontecer isso, né? Então, assim que ela for para o próximo espaço, você tem que borrifar uma água nela, uma vez por mês é suficiente. Ela não precisa de substrato, então ali o fio náutico é somente um suporte. E eu pretendo manter ela viva. Ela continua se proliferando. E ela é verso e frente de barba de velho. Então, agora é uma nova proposta. E que se ela durar só 45 anos, como virou a próxima, não estarei aqui para conferir. É um problema para outra pessoa. O Raul Antelo tem, nas aulas dele, ele falava de um bólide incandescente. Esse bólide incandescente foi se resfriando, né? Então a gente pode pensar nessa questão também das pedras, também no aquecimento que racham as pedras. Mas então, nessa história desse bólide que resfria, você tem duas versões, porque o terral é do ar quente, da parte quente para o frio. Então, de manhã você está na frente do mar, o mar está mais quente do que a terra, então o vento vem do mar para a terra. Então, quando a terra está quente, no final do dia, então vem da terra para o mar. E ele sugere esse fluxo, né, de duas direções, essa alternância. Então, a gente poderia pensar assim, ou o trabalho do Rubens vem antes, e depois vem o trabalho da Clara, ou o trabalho da Clara vem antes, e depois vem o trabalho do Rubens, assim, no sentido do bólide incandescente que se resfria, que cria um vapor, e desse vapor surgem os vegetais, as primeiras estruturas, vegetais. Ou esses vegetais sofreram um superaquecimento e se transformaram em paisagens desérticas, né? Então, fica essa coisa dos dois. Mas o que também eu achei interessante é assim, porque a série de pinturas do Rubens é a Pele da Terra, né? Faz parte da série A Pele da Terra. E a questão das fraturas do tempo, essa questão ele mandou quebrar para o jardim. E eu sempre falei para o Rubens que a maior obra do Rubens é o jardim dele. Não, é verdade, porque ali tem tudo. Tem assim, a questão da resistência, de pensar os encaixes, de como ele usa uma poita para poder mover as pedras do lugar, ou quebrar as pedras. Então, assim, é um pensamento de um escultor, mas um escultor no jardim. Então, o que a Teresa também trouxe, essa questão do seu trabalho ser também um trabalho vivo, é que eu sempre pensei isso, que a arte é muito maior do que os formatos que o artista concebe. E daí o problema nosso é a limitação desses formatos, que são aceitos como arte, e o acompanhamento do pensamento para que ele possa dar vazão para essas outras possibilidades, entendeu? Então, assim, eu falei para o Rubens, você tinha que ter exposto o seu ateliê é a exposição, sempre foi a sua obra maior, onde ele dedicou muito mais tempo do que nas próprias pinturas dele. Então, assim, ele descansava da pintura, mas o trabalho dele era o jardim. Então é isso. Tem essa questão, sim, de origem, né? Assim, eu venho de uma descendência mais rural e de pessoas que viveram da terra. Então, eu acho que desde bebê eu estou em contato com essa terra, né? Então, ela me proporcionou, desde o jardim de infância, a brincadeira na época era ficar no caixão de areia e construir castelos. E tudo isso foi a minha educação também. E acho que foi a questão assim mais familiar que me transformou nessa ideia de você não viver num apartamento e sim viver com o pé no chão, na terra. E também a questão da vegetação que cresce.
Então, nós estamos vivendo numa ilha que eu não conhecia, porque ali na minha terra não cresce como aqui. A questão da vegetação aqui, ela é muito mais rápida, ela é muito mais forte, no sentido assim, desde o líquen que a Clara usa, até os fungos, eles vêm com uma velocidade que eu não conhecia. Então, tudo isso sempre é aquela coisa do olhar a longo prazo, né? Nunca pode ser a curto prazo esse olhar. E o que isso é possível de se fazer num espaço de lá 2.000 metros quadrados. E quando a gente chegou lá, é interessante frisar rapidamente, era uma plantação de mandioca que tinha se esvaído, não crescia mais nada. Crescia assim, não sei se vocês conhecem, o capim gordura. O capim gordura é um capim que cresce em qualquer lugar, até no deserto, eu acho. Então, essa materialidade da terra tinha que ser refeita. Então, você não podia limpar o terreno, você teria que sujar o terreno com folhas e gravetos para que ela se regenerasse. E foi que nesses quase 40 anos que a gente está lá, o jardim se regenerou a tal modo que até passou a incomodar, passou a ser uma vegetação excessiva. Então, tudo isso é um elemento de inspiração, de alguma maneira, mesmo que não apareça no meu processo, ele me seduz, ele me deixa psicologicamente renovado toda vez que eu vou ao jardim. Se eu estiver nervoso, mal-humorado, jardim. Então, tudo isso é parte do processo do artista também. Como a Yara disse, eu deveria levar isso ao público. Eu acho que é complicado, porque é uma performance que eu teria que, então, criar um ambiente para que as pessoas pudessem chegar a esse ambiente. Assim, essa questão da pedra, ela ficou sendo uma novidade para mim, eu morando no Sambaqui, porque o Sambaqui é cheio de pedras, pelo menos lá no fundão dos morros, e tudo é feito de taipa lá, tudo é taipa, tudo é muro, tudo é bastante primário e muito genioso pela sua organicidade. Então tem pessoas lá atualmente fazendo muros com um trator, colocando pedras sobre pedras com um trator. É um negócio assim, absurdo quase, porque parece que vai rolar uma pedra dessa na sua cabeça. Mas até agora não aconteceu nada. Então, está lá um processo também de uma evolução primitiva. E eu gosto muito disso e tenho toda a minha terapia dentro desse espectro. Então, não sei aonde está a obra de arte nisso, talvez na observação. Eu tenho um jardim em casa que quem cuida é o meu companheiro, então eu entendo perfeitamente o que tu está falando. E ouvindo o que tu falou agora, eu fiquei mais emocionada. Eu até chorei aqui agora. Eu quero, inclusive, te agradecer, Lu. Eu sou a Lide, pelo convite para vir nessa palestra. Eu estou realmente muito emocionada e encantada com a história. Primeiro, tudo que tu falou. Eu fiquei realmente emocionada e com a história das obras de vocês. Assim, parabéns, muito obrigada. Eu queria saber que, bom, os casulos primeiro são casulos e depois são impenetráveis. Eu fiquei um pouco mais curiosa com essa coisa da bidimensionalidade para a tridimensionalidade, justamente em relação a casulos impenetráveis, já que eu leio um casulo como um lugar que eu tenho vontade de entrar dentro. Então, impenetráveis foi um nome que eu coloquei, uma referência aos penetráveis de Hélio Oiticica. Ele é um, assim, eu estou me baseando em Hélio Oiticica às avessas, né? Ao contrário. Casulos propriamente ditos, eu nunca chamei uma obra minha de casulo, embora eu construa casulos faz tempo. Casulos, como eu chamava, anfóteros, que misturavam matérias que não se combinam, tipo cobre com palha de banana. Ao sair da bidimensionalidade do têxtil,
você cai diretamente na tridimensionalidade da cestaria, assim, é um passo, você tropeça e já caiu ali, né? Mas eu sempre buscava uma coisa que não te remetesse aos trabalhos, como ela disse, de artesanato. Algumas mesclas, que eu acho lindo, não estou desmerecendo, algumas tramas de palha de banana e tal, mas elas te remetem a um cesto, elas te remetem a um utilitário. Nunca foi esse meu objeto. Ao construir esses impenetráveis, eu não chamo ele de casulos, tá? Eu nunca chamei esses. Eu estava na mata, né? Assim, detalhe, eu moro na Mata Atlântica mesmo, assim, o quintal da minha casa é mata. No Ratones, no fim ali da costa da lagoa. E eu quis dizer que eu estava na mata e a coisa da impenetrabilidade também da mata. Inclusive, essa é uma questão que eu trabalho muito no vídeo. Quem tiver tempo depois da palestra de assistir, são 19 minutos, mas num tempo onde se fala muito da ação do homem na natureza, eu falo também da ação da natureza no homem. Então, é quase autobiográfico, no caso, eu venho de São Paulo, capital, e fui morar no mato. Quer dizer, não foi o primeiro mato que eu morei, antes eu morei em Minas, também no mato, na serra, era outro tipo de mato. Mas você acaba se transformando, porque quando você é nativo do interior, você tem um procedimento em relação à natureza. Quando você é uma pessoa urbana e adentra a mata, com o maior prazer, não foi uma tristeza, foi ótimo, mas assim, você se joga de cabeça numa mata assim de uma maneira diferente, o desconhecido, né? É o desconhecido. E eu tenho realmente uma mata impenetrável, bem no fundo do quintal. Então eu tinha um processo de trabalho dentro do ateliê mais calmo, assim, com teares e tal, que foi a minha primeira técnica utilizada. E de vez em quando quando dava aquele clique, ele diz quando eu fico nervoso tal. Eu era qualquer estado de espírito, ou muito eufórica, ou feliz, ou triste, ou curiosa, qualquer coisa, morro acima. E eu sempre, até hoje eu faço isso, tá? E alguma coisa me chama, alguma coisa, algum acontecimento. Pode ser uma folha de banana, as folhas de palmeira, por exemplo, tem muitas palmeiras. As folhas de palmeiras, uma por uma, elas vão se abrindo alinhavadas. Então, acompanhar isso. Hoje é só um pedúnculo, amanhã o alinhavo começa a se abrir e começa a soltar. Então, tanto no aspecto da morfologia da criação, que é muito inspirada pela natureza, como também depois a matéria que ela produz, né? Então, sempre foi assim um alimento para as minhas criações. Então, impenetrável. Essa mata é impenetrável, né? Não é para entrar dentro, é só para você se sentir numa mata mesmo. Mas eu queria agradecer mais uma vez a presença e participação de todo mundo. É sempre um privilégio a gente poder compartilhar o que gosta, no meu caso, as pesquisas, as conversas com os artistas, e poder compartilhar com vocês. E, nesse caso, ainda mais privilégio por ter a presença dos dois. Mas sempre é um desafio falar do artista na frente dele, né? Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil, é um desafio. Eu gosto de desafio, saio da minha zona de conforto, mas a gente expõe ali todo um pensamento que o artista pode olhar e dizer: olha, interessante, não é nada disso, né? É uma possibilidade, né? Mas agradeço a presença de todos e não esqueçam de ficar atentos que a gente está sempre fazendo novos eventos, novas conversas. A galeria está sempre se reciclando também. Então, muito obrigada e obrigada a Clara Rubens. Muito obrigada de coração. Parabéns você também. Então, obrigada.